notícia que tá Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com vocês porque eu vou contar uma história de quando eu era pequena. Ela é longa? Não sei. Que eu nunca contei pra vocês e nem vocês vão saber. Não sei. Acho que ela é média. Não sei. Mas vocês vão descobrir isso agora. Então vamos lá? Mas já se inscreva no canal, já deixa o seu like e bora lá. Gente, quando eu era pequena, eu tinha... Para, Miguel. Eu gostava muito de andar de bicicleta. É o caminho do ovo? Eu gostava muito de andar de bicicleta quando eu era pequenininha. Agora eu ando de vez em quando, é que meu pneu estourou, então não dá pra andar mais de bicicleta. E o que aconteceu, gente? Eu estava andando, assim, porque lá no meu condomínio, é assim, tem, tipo assim, descendo tudo isso daqui, tudo reto, contramão, assim, para as pessoas que moram do outro lado, desse lado aqui. E eu, como eu morava desse lado, supomos, né? Eu morava desse lado, eu tinha que descer por aqui, entendeu? E aí ficava difícil pra mim descer, porque tinha um quebra-mola ali. E como eu era menorzinho, eu era pequenininha, eu ainda andava com rodinha. E às vezes é difícil você passar no quebra-mola, mas é quebra-mola daqueles de tartaruguinha, sabe? Aqueles amarelos que o carro passa por cima para não passar muito rápido. Então, foi isso. E o que aconteceu? Quando eu tava mais ou menos na rua reta, virando pra outra, que descia lá pra baixão, o meu pé, ele escorregou do pedal. E aí, gente, a corrente soltou. E quando ela solta, não tem como você mais pedalar, porque não vai andar mais. E eu tentei pedalar e eu não conseguia. E a minha rodinha, ela já tava meio quebrada. Então, ela já tava meio podre, entendeu? Não tinha muito o que fazer com ela. Aí, por isso, eu, assim, tirei. E aí, meu pé soltou, escorregou. E aí, ele fez assim, ó. A minha unha, ela derrapou no chão. Ela fez assim, ó. Tava doendo muito, tava sangrando muito. Muito, gente. Era uma cachoeira de sangue que saía do meu pé. E foi 2 vezes. Eu vou contar as 2 histórias pra vocês nesse vídeo. Mas, gente, foi assim. Um monte de gente tava me olhando assim. Meu Deus, o que aquela menina fez? Nossa, o que aconteceu? E eu não conseguia responder, porque eu tava chorando, né, gente? Assim, eu acho que eu tava pensando em muitas coisas. Eu tava com raiva, porque a minha bicicleta já era velha. Não sei porquê. Eu estava triste, porque tava doendo muito. Estava frustrada, porque eu não conseguia andar sem rodinha. Senão isso não teria acontecido. E eu fiquei com vergonha, porque o pessoal... porque um monte de gente tava me olhando e eu não sabia o que falar. Então é o resumo dessa história, entendeu? Porque assim, eu era pequena, gente, eu não fazia ideia do que as pessoas estavam pensando de mim. Até porque elas não falam, né? Se elas não falam, não tem como, porque eu não tenho bola de cristal. Até porque ninguém tem, né? Então, assim, essa foi a primeira história que eu conto aqui pra vocês de mim. Que marcou sua vida. Que marcou muito minha vida. E a minha mãe, ela fez um curativo que tampou meu dedo
inteiro você não via nada, nada, nada. Você não via minha carne, você não via nada. Mas na hora que eu, tipo assim, soltei do pedal, eu já imaginava que eu ia cair da bicicleta, que ia acontecer alguma coisa. Porque a gente sempre fica ciente disso, né? Porque a vida acontece. Então, eu resumo a vocês, não andem de rodinha na sua bicicleta. Não andem. Principalmente se ela estiver meio quebrada. Aí não anda. Deixa seu pai consertar, deixa alguém consertar, mas não anda. Não anda, pelo amor de Deus. Senão você arranca o couro lá, todo mundo vai estar vendo, não vai fazer nada. Vai estar cagando e andando pra você, não vai estar nem aí. Agora, gente, eu tenho a segunda história, que eu também arranquei a unha. Você pode jogar, Miguel, senão você vai perder tempo. Pera. Vai jogando, escutando a história. O que tá assim? Eu tô parado. Você fica parado. E aí, o tempo não vai, né? aconteceu? Não, hoje eu sempre fico parado. Para fazer uma Resumindo, gente, voltando pra história, é a segunda história que eu vou contar que eu arranquei a minha unha. Lindo, né? Maravilhoso, porque eu arranquei a minha unha. Gente, a segunda vez foi um pouquinho mais, assim, a situação um pouquinho mais aliviante, digamos, né? O que aconteceu? Eu estava andando de bicicleta com as minhas amigas, que eu fiz no condomínio, e eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos. E aí, como eu tava andando de bicicleta, lá no meu condomínio tem assim, as árvores e a calçada. E às vezes a raiz da árvore, ela passa por baixo. Então o tijolo vai levantando, né? E ele levantou o tijolo. O tijolo estava levantado. E tinha um poste de luz. E estava na frente da casa da minha amiga. Parabéns. Sim, gente, eu estava na frente da casa dela. E aí, o que aconteceu? Eu tava andando tranquilamente. Aí eu fiz, né, a voltinha ali. Só que quando eu fiz isso, o meu guidão, ele virou com tudo. Sem eu virar. Não sei se eu tirei a mão do guidão, não sei, não lembro. Mas aí ele virou com tudo e ele bateu assim. É onde você segura do negócio da bike aí, que a gente chama, que eu esqueci. Ele bateu no poste. Adivinha quem caiu? Eu, não o poste. Deveria ter caído o poste, né? Não eu. Então, gente, o que acontece assim? Eu falo pra vocês. É bom você, assim, andar de bicicleta, é muito bom. Mas, o que acontece? A vida acontece, né, gente? Então a gente tem que tomar mais cuidado devido ao que aconteceu. E aí, eu tava chorando lá, minhas amigas me olhando assim. Uma já tava lá na frente, não tava nem me esperando mais, tava só seguindo a vida. E as outras que estavam na minha frente, elas pararam, olharam pra trás, pediram ajuda e veio uma amiga minha chamada também Letícia. Gente, ela salvou a minha vida. Sim, eu tava chorando muito e ela era uma adolescente. Então, o que acontece? Ela me pegou no colo, as minhas amigas pegaram a minha bike, levaram até o meu bloco, deixaram lá, gritaram a minha mãe. A Letícia me levando no colo, levou eu até a minha porta. E aí, a minha mãe me pegou de novo, né? Claro, colocou no sofá, conversou o que aconteceu. E no estado que meu pé estava, era inacreditável. Inacreditável. Porque, assim, gente, eu não tenho muito curativo pra usar no meu pé. Eu não tenho nem band-aid, pra vocês terem ideia. Eu não tenho. Então, o máximo que eu tinha em casa era aquelas faixas de enfaixar o braço. E aquela fita que você faz, não sei, pra curativo.
E aí a minha mãe fez com isso. Até que eu fiquei 2 meses com isso no pé. Foi a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, e sentada lá, minha mãe colocou um Vai filme, quebrar o cabo, filho. fez pipoca pra mim. Eu comi a pipoca, eu assisti o filme, e como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse estrantalhado o meu pé. Entendeu? Então é isso, gente, que eu chamo. Gente, eu tava com a cabeça concentrada na minha pipoquinha e no meu filminho. Aí que eu esqueci tudo. Gente, aí a minha mãe tava conversando comigo, tava colocando meu machucado. E eu estava pensando em 1000 coisas. Se meu machucado parou de sangrar. E eu continuava resmungando, entendeu? Eu chorava, mas não chorava. Eu tava prestando atenção mais no filme do que no machucado. Entendeu? Então, mamães, ou papais, ou irmãos mais Acabei velhos, de pegar, amigão. O quê? faz isso. Coloca um filme, faz uma pipoca, sei lá. Coloca alguma coisa pra ele comer. Faz enfaixa o dedo, né? Cuida do machucado, né? Pra ele ficar bem. Porque comigo funcionou. Então eu acho que funcionaria com vocês também. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo.